Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula, agora tratando das etapas da receita e da despesa orçamentária. Mais um espaço, né, para a gente entender como é que funciona a receita e a despesa orçamentária no setor público. Bom, a receita orçamentária ela se divide em algumas etapas, né? Antigamente se chamava estágios da receita, estágios da despesa, agora a gente chama de etapas da receita e etapas da despesa orçamentária. As etapas da receita elas são resumidas em quatro principais momentos: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. A previsão é aquilo que vem no orçamento, né? Aquilo que está no planejamento do ente público. Quando se faz o planejamento, se define algumas diretrizes gerais, né? E aí nós entramos no processo de elaboração do orçamento anual, né? A lei orçamentária anual. Nessa lei orçamentária anual, a gente faz, o ente público ele faz uma previsão de arrecadação de receita e identificando, né, cada tipo de receita, característica da receita, de acordo com aquilo que a gente é, sabe sobre a classificação das receitas orçamentárias. Então, seguindo o que estabelece a lei de responsabilidade fiscal, é feita então a previsão da receita, que é a primeira etapa da, das etapas que constituem as etapas da receita orçamentária. A segunda etapa é a do lançamento, então é aquele momento em que a gente identifica, né, de forma administrativa, quem são aquelas pessoas que devem para o ente público, né? Geralmente na questão tributária, onde se identifica o sujeito passivo, ou seja, se identifica quem tem um IPTU para pagar, um ISS para pagar, um imposto para pagar. Então, o lançamento é aquele, normalmente o IPTU mesmo no município é feito no início do ano, quando se identifica o valor que cada um dos cidadãos tem a pagar como IPTU, né? Então, esse lançamento ele registra a receita que o ente público tem para receber. Para efeito orçamentário, né, a gente chama de lançamento. Para efeito patrimonial, é o fato gerador, né, do tributo. Então, para efeito patrimonial, é o momento em que se faz o lançamento de um direito a receber, né, e aí se gera uma variação patrimonial aumentativa. Para efeito orçamentário, é o momento em que, então, a gente identifica quem está devendo, né, o imposto que vai ter que pagar durante o exercício, de acordo com o vencimento que foi estabelecido. A próxima etapa é a arrecadação, então o contribuinte ele vai, no vencimento, vai fazer o pagamento. Quando ele fizer o pagamento, ele vai fazer um recolhimento num agente público ou então numa instituição financeira, e ele vai lá e faz o pagamento através de uma guia, né, que é a etapa de arrecadação da receita orçamentária. Essa arrecadação depois ela é então transferida, transferida de forma formal para os cofres públicos através da conta única, né, do município, do estado, da União, que representa então aquele princípio da unidade da tesouraria, em que todos os recursos do ente público estão fixados, né, numa única conta em cada um dos seus entes. Então, esse recolhimento é uma fase em que o banco, né, que recebeu o dinheiro, ele transfere para a conta da, do município, do estado, da União, ou então quando o recolhimento é feito direto no agente público, né, então é o momento que ele transfere também para a conta única, onde é feito então o controle dos recursos disponíveis para o ente público. Então, o processo de receita, de etapas da receita orçamentária, ele é simples de uma forma geral, porque ele envolve principalmente previsão, né, o registro da, do lançamento, que é onde a gente identifica quem é que está devendo aquele tributo, e a arrecadação e o recolhimento, né, que são um processo quase que simultâneo, né? O banco recebe e repassa, então, para o ente público. Então, o principal, né, é o momento em que a gente faz o lançamento e aí gera a obrigação de o contribuinte recolher o valor relativo àquela receita orçamentária. Depois, a despesa orçamentária ela é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais ampla, né,
de etapas. Apesar de ser 3 etapas, são 3 etapas que são subdivididas, principalmente o processo de execução da despesa orçamentária. Então, a primeira, nós temos planejamento, a execução e o controle e avaliação. A primeira etapa de planejamento é aquela onde há a previsão também, né, das ações governamentais que deverão, né, ser base para a fixação da receita orçamentária, né? Então, sabendo quanto que a gente vai poder, da despesa orçamentária, né? Sabendo quanto que a gente vai poder arrecadar em termos de receita, a gente sabe qual é o limite, né, que a gente pode gastar, né? Então, a gente fixa a despesa, né, e para poder depois, então, cumprir com essas obrigações, né? Tem que haver um equilíbrio entre receitas e despesas orçamentárias. A gente sabe que em alguns momentos o ente público ele não consegue manter esse equilíbrio, né? Tanto que a gente seguidamente observa, né, críticas aí sobre os déficits orçamentários, que não seriam ideais, mas que acabam ocorrendo, né? Mas, de qualquer forma, a previsão, a fixação da despesa orçamentária é um parâmetro, né, que estabelece o limite que o ente público tem para gastar, digamos assim, para cumprir as suas obrigações, né, através daquilo que seja necessário para desenvolver as ações governamentais. A etapa da execução, sim, que ela é um pouco mais complexa, né, e ela demanda uma atenção e um cuidado muito grande, né, porque ela envolve o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, são 3 momentos diferentes em que há necessidade de um acompanhamento minucioso, né, para que não se faça pagamentos que não são devidos, né, gerando, então, alguma inconformidade com a legislação. Bom, o empenho é a primeira etapa desse processo, né? Então, segundo a Lei 4.320, é um ato emanado pela autoridade competente que cria para o ente público, para o Estado, né, a obrigação de fazer um pagamento. Na verdade, o empenho nada mais é do que uma reserva, né, do valor para se pagar posteriormente. Por que que eu digo que é uma reserva, né? Se eu disse agora há pouco que no planejamento a gente define quanto que a gente vai gastar, no momento em que a gente começa a executar, a gente precisa ir separando o recurso que já está comprometido. Por quê? Porque se a gente não fizer esse processo, a gente tem um limite, e aí, eventualmente, a gente vai ficar sem condições de pagar algumas obrigações que são essenciais. Então, o que que a gente faz? No momento em que tu empenha, tu está reservando uma parte do recurso que está previsto para pagar determinada despesa já para alguém específico, né? Então, o empenho é o momento em que eu vou lá e separo esse valor e diz, olha, esse aqui já tem um destino. Então, tem uma nota de empenho, né? Em que a gente define o nome do credor e especifica, então, a importância, o valor, e especifica o que que a gente vai estar pagando naquela despesa, né? Então, não estou pagando ainda, mas eu estou me comprometendo a pagar. Então, por isso que existe essa, digamos assim, esse momento em que a gente reserva uma parte do orçamento para futuro pagamento, que se chama, então, empenho e é extremamente importante no processo, porque o que está empenhado, a gente sabe que em algum momento pode ser pago. O que não está empenhado não tem nenhuma garantia de que vai ser pago, né? Bom, esse empenho ele pode ser ordinário, estimado ou global, né? O ordinário é aquele, digamos, mais comum, que seria, bom, eu tenho uma nota para pagar, o valor da nota é tanto, eu vou empenhar ela e vou fazer o pagamento. Ou seja, tem um valor fixo, definido e objetivo. A estimativa é quando a gente sabe que tem que pagar algum tipo de despesa, mas eu não tenho o valor certo. Então, o que que acontece? Por exemplo, o ente público ele tem que pagar a conta de água, a conta de luz, né, a conta de energia elétrica. Essas contas, elas, a gente sabe que tem que pagar, mas não sabe quanto, né, vai pagar. Então, ela tem essa questão da estimativa, ou seja, eu vou estimar o valor que eu tenho a pagar de água e de luz para realizá-lo
no momento em que eu consumi água e luz. Então, imagine o seguinte: se a dotação orçamentária está em cima da previsão que a gente tem, né, da despesa, da fixação de despesa que a gente estabeleceu para um período, eu sei que eu tenho que pagar a despesa de energia. Se eu não fizer um empenho, eu corro o risco de chegar lá no final do exercício, não ter mais recurso, não poder pagar energia porque não tem energia empenhada, né? Então, o que que eu faço? Eu vou estimar a energia a ser paga durante o exercício, durante uma boa parte do exercício, né, já que a gente já tem algum recurso, e reservar dentro do meu orçamento esse valor para pagar essa energia elétrica, que aí faz com que esse valor fique separado, digamos assim, né? Ele não fica monetariamente separado, mas é como se ele estivesse separado, reservado para fazer esse pagamento. Então, ele é feito por um valor estimado, né, em cima daquilo que costuma se gastar de energia ou de água, ou de qualquer tipo de conta desse tipo, e, e aí ele fica reservado nesse empenho, da mesma forma que a gente falou anteriormente, né? O nome do credor, né? A companhia de energia, o valor estimado, e à medida que a gente vai passando o mês, vai consumindo energia, por exemplo, nós vamos então efetivamente liquidando esse empenho, ou seja, pagando essa obrigação na sequência. Já o empenho global, ele está relacionado a contratos, principalmente, né? Contrato de aluguel, contrato de algum tipo de atividade, de obra, alguma coisa nesse sentido, em que eu tenha que fazer pagamentos parcelados, né? Então, eu sei que eu tenho que pagar, sei que devo algumas parcelas, então eu já faço um empenho dessas parcelas. Por quê? Para evitar que aconteça muito o que acontece nessas obras, né? O ente público não faz um empenho global, não prevê, né, o pagamento das parcelas. Quando começam a vencer as parcelas e o orçamento já está extrapolado, né, já se usou tudo que tinha de despesa, tu não tem mais como pagar porque tu não fez um orçamento global e as parcelas que tu tinha que pagar para alguém não foram pagas, né? O ente público não consegue fazer o pagamento porque não fez a previsão com o orçamento global. Então, quando eu sei que eu tenho uma obra que eu vou ter que pagar, ou tenho um aluguel que eu tenho que pagar, eu sei o valor certo, sei quanto é que eu vou gastar, sei quais são as parcelas que eu tenho que pagar durante o ano, é só fazer um orçamento do valor todo. Tá? O problema que a gente sabe é que é a dificuldade de organizar o orçamento e de prever realmente tudo que tem para ser pago. Por isso que acaba, né, a gente tendo algumas dificuldades nesse sentido. Mas o principal é saber isso. Ordinário é um valor exato, que a gente já sabe, né? Pagamento em uma única parcela. Estimativa é aquilo que é o orçamento que a gente sabe que tem que pagar, mas não sabe o valor exato, né, do que tem que pagar. E global, quando a gente tem um contrato, né, parcelado em várias vezes, que eu sei o valor, e então eu posso empenhar, né, esse valor global de forma antecipada. Liquidação. Em liquidação é um processo intermediário entre o empenho e a liquidação. Então, nós já temos o fato gerador identificado daquilo que vai acontecer, mas ainda não temos ainda a liquidação efetiva, ou seja, trabalho totalmente concluído. Então, isso é uma etapa parcial que foi criada pela legislação para identificar situações em que o fato gerador tenha se consumido, mas não tem ainda a liquidação do empenho, e aí é uma etapa até se realmente acontecer a liquidação da operação. A liquidação é aquele momento definitivo, né, para efeito de conclusão do pagamento que vem na sequência, né, ou seja, só pode pagar aquilo que for liquidado. Então, para ser liquidado, a origem e o objeto do que deve ser pago tem que estar apurado, a importância exata e para quem tem que se pagar a importância para extinguir a obrigação. Então, um momento de verificação em que a gente vai conferir todas essas informações. Então, se tiver tudo adequado, tudo pronto, né, nesse sentido, então nós podemos liquidar o empenho. As despesas, então, com fornecimento e com o serviço prestado terão como base o contrato, ajustes, se forem o caso, o valor que tinha sido
estabelecido na nota de empenho e os comprovantes, né, de que realmente o material foi entregue ou que o serviço foi prestado. Então, a autoridade pública, né, responsável pela liquidação do empenho, ela vai verificar se está tudo ok, se o contrato está direitinho, se teve ajustes, se teve a nota de empenho e se o serviço então foi prestado ou o material foi entregue. Aí, no momento em que o ente público, o responsável, né, testa que tudo isso foi cumprido, então nós podemos fazer a liquidação do empenho. O que se faz a liquidação? Pagar. No momento em que se tem o valor liquidado, então se pode ser feito, então o ente público pode fazer então o pagamento, né, da obrigação, e aí então o processo de liquidação ele vai se concluindo, né? Tu empenhou, liquidou e pagou, ou seja, só dá para pagar aquilo que foi realmente prestado serviço, que realmente foi atestado que tudo tinha sido feito da forma adequada, então a gente pode realizar o pagamento da obrigação que tinha sido estabelecida. Como etapa final, né, da despesa orçamentária, a gente tem o controle e avaliação, que nada mais é do que avaliar, né, o cumprimento das metas estabelecidas pelo plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento em si, seja da União, seja dos estados, dos municípios, né? É uma forma de comprovar, né, a legalidade e avaliar os resultados finais, ou seja, tudo que foi feito precisa passar, então, por órgãos de controle que vão verificar, né? Seria uma espécie de fiscalização, né, do processo para ver se tudo foi feito de forma adequada. Obrigado, pessoal. Fechamos mais uma videoaula. Até a próxima. Abraço a todos.